Era uma madrugada fria e silenciosa em Alqueva, no coração do Alentejo, quando eu, Tiago Martins, técnico de antenas do Instituto Nacional de Astrofísica, fazia a minha ronda habitual pelo Observatório de Monte da Virgem. A imensa antena parabólica, maior que um prédio de 3 andares, estava apontada para o céu escuro, buscando sinais vindos de além do nosso sistema solar. Era uma rotina que me fascinava, mesmo que a monotonia do trabalho às vezes me fizesse questionar se alguma vez ouviríamos algo verdadeiramente diferente. Mas naquela noite, algo mudou. Entre os números a dançar na tela do meu computador, apareceu um padrão estranho. Um pulso eletromagnético que durava exatamente 11,3 segundos, seguido por um silêncio perfeito, tão limpo que parecia fabricado. E, após 47 minutos de pausa, o pulso repetia-se com a precisão de um relógio suíço. Naquele momento, senti o coração disparar, como se o universo me tivesse acabado de sussurrar um segredo, e eu fosse o único a ouvi-lo. Enquanto os meus colegas, espalhados por Lisboa, Porto e até na Ilha da Madeira, cruzavam dados com outros observatórios, ficou claro que não se tratava de interferência ou falha técnica. O sinal era real. E não vinha de um cometa qualquer, mas de algo muito mais antigo, talvez uma máquina ancestral, um viajante interestelar que nos observava em silêncio há meses. A tensão crescia na sala de controlo. Ninguém gritou, ninguém fez piadas, pelo menos não antes de percebermos que aquilo era mais do que um simples fenômeno natural. Os físicos teóricos reuniram-se para discutir possibilidades, e eu só conseguia pensar, se isto for mesmo um sinal inteligente, será que já podemos começar a praticar o nosso olá, somos nós? Claro, com um toque de humor para quebrar a tensão, ou será que devíamos enviar um sinal a pedir para desligarem o telemóvel deles? Mas o mistério só aprofundava-se. 3 dias depois, o sinal deixou de ser uma transmissão genérica. Tornou-se um feixe dirigido, apontado diretamente para a Terra. Era como se alguém tivesse acendido um holofote no meio do vasto vazio do espaço, e o foco era o nosso pequenino planeta azul. Naquela noite, enquanto a cidade de Évora dormia, eu fiquei acordado, olhando para o monitor, tentando decifrar aquilo que parecia a primeira palavra de uma conversa cósmica. E mesmo que o frio do Alentejo me congelasse os ossos, uma coisa era certa, a partir daquele momento, nada seria como antes. E enquanto a antena continuava a captar aquele sinal hipnótico, uma pergunta martelava na minha mente: quem, ou o que, estaria do outro lado, a escutar? Na manhã seguinte, o sol já quente iluminava as ruas estreitas de Évora quando recebi a chamada do diretor do observatório, o professor Manuel Soares. A voz dele era calma, mas carregava uma urgência que me fez engolir seco. Tiago, precisamos que vás ao laboratório principal imediatamente. Trouxemos especialistas de Coimbra e do Porto para ajudar na análise. Isto é maior do que qualquer um de nós imaginava. Cheguei ao edifício principal, onde a luz fluorescente iluminava filas intermináveis de computadores e telas. No centro da sala, estava a doutora Helena Ferreira, uma criptógrafa reconhecida, conhecida pelo seu olhar penetrante e cabelo castanho solto, que lhe caía despreocupadamente sobre os ombros. Vestia uma blusa de seda azul escura, uma saia lápis preta e uns sapatos de salto que, apesar da elegância, davam-lhe um ar de quem não estava para brincadeiras. Nos seus acessórios brilhava um colar delicado, com um pequeno pingente em forma de estrela, parecia um símbolo, ou até um amuleto. Helena olhou para mim com um sorriso cansado e disse: Tiago, bem-vindo ao Clube dos Insones. Temos aqui um quebra-cabeças que faria a cabeça do Sherlock virar várias vezes. E, para aliviar a tensão, acrescentou: mas olha, se isto for um convite para um chá intergaláctico, espero que tragam bolinhos. O sinal, explicou ela, não era apenas um pulso repetitivo. Era uma mensagem complexa, cheia de camadas dentro de camadas, como uma cebola cósmica que nos fazia chorar de espanto. Havia padrões que se repetiam a cada 1,7 segundos, dentro desses, modulações ainda mais rápidas, quase imperceptíveis, como se tentassem esconder um segredo dentro do segredo. Enquanto analisávamos os dados, percebi que a intensidade do sinal estava a aumentar, lentamente, como um coração que acorda depois de um sono milenar.
Era como se o objeto, que apelidamos de 3 olhos, estivesse a despertar, a preparar-se para algo maior, um momento que ninguém sabia ao certo quando chegaria. E então, numa pausa da análise, Helena virou-se para mim e falou baixinho, quase como se temesse que o próprio ar pudesse ouvir: Tiago, isto não é só ciência. É um convite para olhar para o desconhecido de frente. E sabes que mais? Acho que o universo tem um excelente sentido de humor. Porque só um alienígena com muita piada é que enviaria mensagens em Morse cósmico. Enquanto ríamos nervosamente, a sala encheu-se de uma energia estranha, uma mistura de medo e fascínio, de antecipação e mistério. Eu olhei para a janela e vi o céu azul brilhante de Portugal, tão calmo e pacífico, e pensei, será que o universo está mesmo a tentar falar conosco? E se for, o que é que vai dizer a seguir? Mas antes que pudesse responder, o telefone tocou outra vez. Era o professor Soares. Tiago, tens de voltar já. O sinal mudou. E naquele instante, soube que o jogo tinha acabado de começar. Voltei apressado para a sala de controlo, sentindo o coração bater com força, como se tivesse corrido a maratona de Lisboa sem sair do lugar. No ecrã principal, o padrão do sinal tinha mudado, já não era aquele pulso regular e reconfortante. Agora, era algo mais intenso, mais concentrado, uma rajada focalizada que parecia apontar diretamente para a Terra, como um farol cósmico a iluminar-nos num mar de estrelas. O professor Soares, de braços cruzados e expressão séria, apontou para o gráfico. Tiago, isto não é um mero fenômeno natural. Alguém, ou alguma coisa, está a enviar-nos uma mensagem personalizada. E olha, não é para um almoço, é para um jantar formal. O seu tom carregava aquele humor seco que só os cientistas portugueses sabem ter, quase um protesto contra a magnitude do que estávamos a viver. Enquanto isso, a doutora Helena, agora com os óculos pousados na ponta do nariz, examinava as ondas do sinal com uma atenção quase erótica, os movimentos delicados das suas mãos, a forma como os dedos tocavam o teclado. Tudo parecia uma dança silenciosa entre a mulher e a máquina. Vestia agora uma blusa branca com um decote subtil que, apesar da formalidade, deixava entrever uma pele suave que brilhava sob a luz artificial. Um perfume leve, quase aveludado, pairava no ar, misturando-se com um cheiro a café e a livros antigos. Estamos a olhar para um padrão impossível, disse ela, com a voz quase num sussurro. É como se alguém tivesse criado uma mensagem dentro de outra mensagem, camadas e mais camadas de códigos entrelaçados. É como uma sinfonia matemática, uma espécie de poesia cifrada no espaço. Eu senti o peso daquela revelação. Literalmente, parecia que o ar tinha ficado mais denso, como se a atmosfera do observatório tivesse absorvido todo o silêncio do universo para o nosso pequeno palco em Alentejo. E se for um teste? Perguntei, com a esperança e o medo misturados na voz. Será que estão a medir como reagimos? A nossa curiosidade, a nossa paciência, a nossa inteligência? Helena sorriu, um sorriso que parecia guardar segredos profundos. Talvez sim, Tiago. Ou talvez estejamos a ser convidados para uma dança que não sabemos ainda os passos. Naquele momento, a porta abriu-se devagar, e entrou a doutora Sofia Almeida, especialista em comunicações espaciais. Vestia um vestido vermelho escarlate, justo ao corpo, que realçava sua silhueta elegante sem perder a sobriedade profissional. Os seus sapatos pretos de salto alto ecoaram no chão, e ela trouxe consigo um ar de autoridade e mistério. No pescoço, um lenço de seda estampado com mapas do céu noturno dava-lhe um toque artístico, quase sedutor. Acabei de receber os dados do Observatório do Pico, nos Açores, anunciou, pousando a pasta sobre a mesa. O sinal está a estabilizar numa frequência que chamamos do buraco da água, o canal universal que todos os astrônomos esperam para contato inteligente. É como tocar a campainha da casa do vizinho e esperar que ele atenda. Todos nos entreolhamos, conscientes da enormidade do momento. O universo, até agora tão silencioso e distante, tinha escolhido finalmente falar conosco. E, enquanto o sol alentejano continuava a subir no céu, eu soube que estávamos prestes a entrar numa nova era, uma era onde a humanidade deixaria de ser ouvinte passiva para se tornar protagonista de uma conversa cósmica. Mas, no fundo, uma dúvida permanecia a ecoar na minha mente.
E se não gostarmos da resposta? Naquela tarde quente em Évora, a atmosfera no observatório era quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Sentado numa cadeira desconfortável, observei a doutora Sofia Almeida enquanto ela ajustava os parâmetros da antena, os dedos ágeis deslizando pelo painel como um maestro a reger uma orquestra invisível. O seu vestido vermelho realçava cada movimento, e o brilho nos seus olhos castanhos profundos revelava uma mistura de excitação e determinação. Por um momento, pensei que, se este contato fosse mesmo um convite, ela seria a melhor anfitriã para receber os desconhecidos do cosmos. Enquanto isso, a doutora Helena e o professor Soares debatiam as possíveis implicações do sinal. Helena, com seu sorriso enigmático, comentou: "É fascinante pensar que, neste momento, enquanto nós aqui nos preocupamos com política e futebol, lá fora pode haver uma civilização a tentar iniciar uma conversa conosco." O professor, com a sua habitual ironia, respondeu: "Pois, espero que eles gostem de bacalhau, porque é o que temos para oferecer." O sinal continuava a revelar camadas complexas, uma verdadeira tapeçaria de códigos que parecia desafiar qualquer tentativa de decifração rápida. Cada vez que pensávamos ter encontrado um padrão, surgia outro, mais intricado e sofisticado. Era como se estivéssemos a tentar ler um livro escrito numa língua que nunca tínhamos visto, onde cada palavra carregava múltiplos significados. De repente, um alerta soou nas colunas do sistema. A antena principal detectara uma alteração no padrão do feixe direcionado. O sinal estava a intensificar-se, com picos de energia que faziam o equipamento vibrar ligeiramente. O professor Soares franziu a testa. "Isto não é um simples polar. É uma demonstração de poder, um convite formal, talvez até um aviso." Senti um arrepio na espinha enquanto olhava para o céu alentejano, agora tingido de laranja pelo pôr do sol. A imagem da antena gigante recortada contra o horizonte parecia quase uma sentinela, a vigiar um segredo que só nós tínhamos o privilégio, ou o fardo, de conhecer. Mais tarde, num momento de pausa, cruzei olhares com Helena. Ela sorriu, um sorriso carregado de mistério e promessa. "Tiago, se isto for mesmo um teste, temos de estar prontos. Porque, no fim, o que está em jogo não é só a nossa curiosidade. É a nossa coragem." E assim, enquanto a noite caía lentamente sobre o Alentejo, eu percebi que estávamos à beira de algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar, uma conversa que poderia mudar para sempre o lugar da humanidade no universo. Mas, no silêncio que se seguiu, uma última dúvida sussurrou no meu pensamento: e se quem nos está a observar não estiver a ser tão gentil quanto parece? A madrugada trouxe consigo um silêncio quase sagrado no observatório de Monte da Virgem. As luzes tênues iluminavam os rostos cansados da equipa, que agora trabalhava sem pausas, cada um mergulhado na sua tarefa, como se fossem guardiões de um segredo cósmico. Eu, Tiago, senti a adrenalina misturar-se com o cansaço, enquanto os dados do sinal continuavam a chegar, cada vez mais complexos e intensos. Foi então que a doutora Sofia, com o seu olhar penetrante e voz firme, anunciou algo que fez a sala gelar por um instante: recebemos um novo padrão. O sinal não é apenas uma mensagem, é uma sequência, uma espécie de código que parece reagir às nossas próprias transmissões. O professor Soares levantou-se, esfregando o queixo numa expressão preocupada. "Quer isto dizer que estamos a ser observados, e talvez até respondidos? Se for assim, não estamos sozinhos, e, pior ainda, não somos os únicos a tentar entender esta conversa." Enquanto tentávamos decifrar o código, a doutora Helena aproximou-se de mim, segurando uma chávena de café ainda fumegante. O seu olhar era intenso, quase desafiador. "Tiago, lembra-te, o universo é um lugar vasto e estranho. E às vezes, a melhor resposta é uma boa gargalhada. Ou um bom fado." Sorri, sentindo o peso daquele momento, mas também a humanidade que nos unia. A tensão era enorme, mas o humor era nossa âncora, o nosso modo de enfrentar o desconhecido. De repente, um ruído estranho ecoou pelo sistema. Um padrão diferente, mais rápido, mais urgente. O sinal tinha mudado novamente, agora parecia uma série de impulsos que se assemelhavam a batidas cardíacas, uma pulsação viva no silêncio do espaço. A doutora Sofia olhou para mim com um brilho novo nos olhos.
Tiago, isto é mais do que uma mensagem. É um sinal de vida. Ou, pelo menos, de algo que quer ser reconhecido como vivo. O resto da equipa ficou em silêncio, absorvendo a magnitude daquela afirmação. E eu, olhando para a antena gigante que se erguia no meio do campo alentejano, senti uma mistura de medo e esperança, como se estivéssemos prestes a abrir uma porta que só se abre uma vez na história da humanidade. Mas, enquanto o relógio avançava e a noite se aprofundava, uma sombra pairava sobre nós. Uma dúvida silenciosa que ninguém ousava pronunciar, e se ao responder, estivéssemos a iniciar algo que não podíamos controlar? E assim, com o coração a bater forte, preparei-me para o próximo passo, aquele que poderia mudar tudo para sempre. Quando a madrugada avançava para o seu ponto mais silencioso, o observatório de Monte da Virgem transformará-se numa espécie de palco onde o destino do nosso planeta parecia estar a ser decidido. Eu, Tiago, observava as ondas do sinal no monitor, agora mais intensas, quase palpáveis, como se o universo estivesse a respirar conosco. A doutora Helena, com o seu olhar quase hipnótico, aproximou-se e disse baixinho: Tiago, isto já não é só matemática. O sinal tem uma simetria, uma beleza quase artística. Parece um padrão vivo, uma dança codificada. Vestia agora um casaco de lã leve, que deixava entrever a curva elegante do seu pescoço, e um colar discreto em prata que refletia a luz do monitor, quase como se respondesse ao próprio sinal. Enquanto isso, a doutora Sofia, com a sua postura firme e vestido de tom borgonha que realçava a sua determinação, coordenava a equipa para reforçar a recepção do sinal com antenas em todo o país, desde o pico nos Açores até as serras da Serra da Estrela. Os seus sapatos de salto ecoavam pelo corredor, ritmo que parecia marcar o compasso do nosso contato. De repente, o sinal sofreu uma transformação radical. O pulso repetitivo deu lugar a uma sequência dinâmica de frequências, camadas sobre camadas de informação que desafiavam a nossa compreensão. Era como se estivéssemos a assistir ao nascimento de uma linguagem completamente nova, feita de luz e som, matemática e mistério. O professor Soares entrou na sala, o olhar carregado de uma mistura de fascínio e apreensão. Isto não é apenas um sinal. É uma mensagem em pleno desenvolvimento. É como se estivéssemos a assistir ao primeiro capítulo de um livro que nunca terminaria. Senti um arrepio quando, pela primeira vez, o próprio objeto no céu parecia responder às nossas tentativas de comunicação. Não era mais uma transmissão passiva, mas um diálogo silencioso, um jogo de espelhos entre a humanidade e o desconhecido. Enquanto o relógio marcava as horas, percebi que a nossa existência estava a ser observada, estudada, talvez até julgada. E naquele momento, o pensamento que me assolava era tão simples quanto aterrador. E se este contato não fosse um convite, mas um teste para decidir o nosso lugar no cosmos? A antena continuava a captar o sinal, e eu sabia que, em breve, a humanidade teria de escolher o seu próximo movimento. Mas, enquanto isso, uma última imagem ficou gravada na minha mente, a forma geométrica que surgira no espectro, um padrão em espiral invertida, tão perfeito e sedutor quanto um segredo antigo. E assim, com o coração a pulsar em sintonia com aquela dança cósmica, preparei-me para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Naquela noite em Beja, longe do burburinho das grandes cidades, o céu parecia mais profundo, mais negro, como se quisesse guardar o segredo que o universo acabará de nos revelar. Eu, Tiago Martins, senti o peso de cada segundo enquanto acompanhava, através do monitor do Centro de Comunicações Espaciais do Alentejo, a evolução do sinal que agora emitia uma energia quase hipnótica. A doutora Helena, com seu vestido verde esmeralda que realçava sua figura esguia, caminhava pela sala com passos silenciosos, o seu cabelo longo e escuro a balançar suavemente. Nos seus olhos brilhava uma mistura de excitação e inquietação. Tiago, este sinal não é apenas uma mensagem. É uma obra-prima matemática, uma sequência que parece desafiar o tempo e o espaço. E com um sorriso quase provocador, acrescentou: acho que o universo tem mesmo um sentido de humor refinado, só pode. Enquanto isso, a doutora Sofia, vestida com uma blusa branca e calças pretas justas, consultava os dados provenientes das antenas espalhadas por Portugal e até por Espanha. Os seus sapatos baixos e confortáveis permitiam-lhe mover-se rapidamente entre as estações, sempre com aquele ar de quem controla o caos com um toque de classe.
O professor Soares interrompeu a nossa concentração com uma notícia surpreendente. O objeto, que apelidamos de Três Olhos, está a alterar a sua trajetória de forma subtil, mas deliberada. Não é um movimento aleatório, é uma manobra calculada. Todos ficamos em silêncio, absorvendo o significado daquela revelação. Era como se estivéssemos a testemunhar um ser vivo, consciente e intencional, a interagir conosco. No meio daquela tensão, Helena lançou uma piada para aliviar o ambiente. Se isto fosse um encontro, acho que já está na hora de perguntar se querem café ou um copo de vinho. Todos rimos, mas o nervosismo persistia, uma sombra que se estendia para além das paredes do centro. De repente, o sinal sofreu uma transformação inesperada. O pulso regular deu lugar a uma emissão contínua, um feixe de energia que se estreitava e apontava diretamente para a Terra, como uma flecha luminosa no vasto escuro do espaço. Era um gesto claro, inequívoco, o Três Olhos estava a dirigir-se a nós. Enquanto a equipa se preparava para o próximo passo, uma sensação estranha apoderou-se de mim. Estávamos a ser olhados, estudados, e talvez julgados. E no silêncio daquela noite alentejana, uma pergunta sussurrou no meu pensamento: estaríamos nós prontos para responder? O dia amanheceu dourado sobre o casario branco de Vila Viçosa, mas dentro do Observatório Nacional, a atmosfera era carregada de tensão e expectativa. Eu, Tiago, sentia o peso da responsabilidade como se o destino da humanidade dependesse daquele momento. O feixe estreito e potente do Três Olhos continuava a apontar para a Terra, como uma seta de luz que rasgava o véu da ignorância. Helena, com a sua blusa de cetim bege que contrastava delicadamente com a sua pele morena, estava sentada junto ao monitor principal, os olhos fixos no padrão que se desenrolava. Tiago, nunca pensei que uma mensagem pudesse ser tão bela e, ao mesmo tempo, tão enigmática. Parece que estamos a assistir a uma dança de códigos, um balé cósmico onde cada movimento tem um significado oculto. Sophie entrou na sala, o seu vestido azul escuro esvoaçante acompanhando-a com graça, e trouxe consigo uma nova análise dos dados recolhidos em colaboração com o Observatório de Calar Alto, em Espanha. O sinal está agora a modular em múltiplas frequências, uma complexidade que ultrapassa qualquer sistema de comunicação terrestre. É como se estivéssemos a ser convidados a decifrar uma sinfonia cuja partitura nunca antes tínhamos visto. Enquanto tentávamos compreender o significado daquele mistério, o professor Soares aproximou-se, a expressão grave, e disse: há algo mais. O objeto está a emitir uma série de pulsos que correspondem a sequências matemáticas universais, números primos, a constante pi calculada a milhares de casas decimais. É um polar inteligente, uma prova de que não estamos sós. A sala encheu-se de um silêncio reverente, interrompido apenas pelo som suave dos teclados e pelo zumbido das máquinas. Naquele momento, percebi que a humanidade estava a dar o primeiro passo numa viagem sem retorno, um salto para o desconhecido que poderia redefinir o nosso lugar no cosmos. Mas, no meio daquele êxtase silencioso, um pensamento sombrio cruzou a minha mente: e se este contato for apenas o prólogo de algo maior, algo que ainda não estamos preparados para enfrentar? E foi nesse instante que o sinal mudou novamente, transformando-se num tom contínuo, profundo e hipnótico, que parecia ressoar em cada fibra do meu ser. Era como se o próprio universo estivesse a chamar, a convocar-nos para um destino inevitável. E eu sabia que, seja o que for que viesse a seguir, nada mais seria como antes. A noite caiu sobre a pequena vila de Mértola, e o céu estrelado parecia mais brilhante, quase como se estivesse a preparar-se para um espetáculo. Eu, Tiago Martins, encontrava-me no centro de controlo, rodeado por monitores que exibiam dados cintilantes e gráficos complexos. A intensidade do sinal continuava a aumentar, e a sua mensagem, agora uma cascata interminável de informações codificadas, desafiava a nossa compreensão. Helena, com seu vestido de renda preta que lhe dava um ar misterioso e elegante, sentou-se ao meu lado, os seus dedos a deslizar pelo teclado com uma destreza quase hipnótica. O seu olhar profundo transmitia uma mistura de fascínio e ansiedade. Tiago, sinto que estamos a tocar numa verdade tão antiga quanto o tempo, algo que transcende a nossa existência. Sofia, vestida com uma blusa vermelha vibrante, entrou na sala com passos decididos e anunciou: recebemos uma confirmação do Observatório de La Palma.
O feixe do Três Olhos está a intensificar-se, e as suas emissões agora contêm padrões que se assemelham a estruturas biológicas, sequências que lembram DNA invertido. O professor Soares franziu o sobrolho, preocupado. Isto muda tudo. Não estamos só a receber uma mensagem, estamos a ser escaneados, analisados ao nível mais profundo da nossa biologia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, interrompido apenas pelo som dos computadores a processar a avalanche de dados. Eu senti uma mistura de medo e admiração, como se estivéssemos perante um espelho cósmico que refletia não só o nosso corpo, mas a nossa alma. Helena olhou para mim e, com um sorriso triste, sussurrou: Tiago, nunca pensei que um contato pudesse ser tão pessoal, tão íntimo. É como se estivéssemos a ser desnudados perante o universo. Enquanto as horas passavam, o sinal evoluía para uma transmissão contínua e poderosa, alimentada pela energia do próprio Sol. Era como se o Três Olhos tivesse encontrado uma forma de captar e amplificar a força da nossa estrela, usando-a para enviar um relatório detalhado para um destino desconhecido. E enquanto eu observava aquele fenômeno extraordinário, uma pergunta ecoava no meu pensamento: se estamos a ser catalogados como uma espécie, qual será o veredicto daqueles que nos observam? Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, o sinal silenciosamente cessou. O vazio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer ruído. E no silêncio absoluto, uma sensação inquietante tomou conta de mim: isto não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior, um mistério que a humanidade ainda teria de desvendar. Porque, no vasto palco do cosmos, o verdadeiro enigma ainda estava por revelar. Os primeiros raios de sol iluminavam as colinas douradas do Alentejo quando o silêncio no observatório de Monte da Virgem se tornou quase ensurdecedor. Eu, Tiago Martins, sentia um peso no peito que nenhum café ou conversa poderia aliviar. O sinal do Três Olhos, que durante semanas nos tinha mantido acordados e fascinados, desaparecera tão abruptamente como tinha surgido. A doutora Helena, vestida com uma camisa branca de linho leve que ondulava com o ar-condicionado, sentou-se ao meu lado, os olhos marejados de cansaço e emoção. Tiago, nunca pensei que viveria para ver o dia em que o universo nos falasse, e depois se calasse. É como se tivéssemos ouvido um sussurro vindo do infinito e agora esperássemos a resposta que pode nunca chegar. Sofia entrou na sala, com um olhar sério e determinado, o seu vestido azul escuro impecável contrastando com o brilho do monitor apagado. Os dados indicam que o Três Olhos não desapareceu por acaso. Durante o período em que esteve oculto atrás do Sol, algo mudou. A sua trajetória alterou-se subtilmente, e quando voltou a emergir, o feixe não apontava mais para a Terra, mas para o espaço profundo, para um destino desconhecido. O professor Soares, com a voz carregada de gravidade, acrescentou: é como se tivéssemos sido observados, estudados, e agora, o emissário partisse para transmitir o seu relatório. Mas deixo-vos com uma questão que não me sai da cabeça: e se, em vez de sermos os observados, formos nós próprios parte de um vasto jogo cósmico, ainda por compreender? Enquanto o sol se erguia alto no céu, senti um arrepio percorrer a espinha. A vastidão do universo parecia agora ainda mais misteriosa e insondável. E naquele momento, uma sensação inquietante tomou conta de mim, uma certeza de que o silêncio do Três Olhos era apenas uma pausa antes do próximo acto. Porque, no fundo, o maior enigma estava longe de ser resolvido. Algo, ou alguém, estava à espera. E a nossa história, a história da humanidade, estava prestes a ser reescrita. Mas para quê? E por quem? O silêncio, agora, era mais do que uma ausência de som. Era um convite. E eu sabia que, muito em breve, teríamos de escolher, ficar na plateia ou subir ao palco.